que eu comecei realmente a conhecer a Deus. Você lembra o que você sentiu nesse momento ou não? Eu lembro de uma alegria invadir meu coração de uma maneira tão grandiosa que eu não tinha sentido isso antes. E ardei meu coração, eu não sabia o que estava sentindo, então eu só fechei os olhos e eu me lembro de começar a falar em outras línguas. Você não estranhou? Assim, estranhei, o que eu tô falando? O que é isso? E eu perguntei à minha mãe, ela estava orando, e eu, o que tá acontecendo? Eu tô falando uns negócios que eu não tô entendendo. E aí aí ela chorou. E ela, ai, minha filha, você tá sendo batizada. E me abraçou, então foi um mover, e ali começou uma nova caminhada minha, mesmo tão novinha. Realmente a importância, como você está dizendo, cara, de levar as crianças à igreja. Sabe, delas terem... mas eles não estão entendendo. No fundo, eles entendem, sabe? Por mais que a palavra tenha essa linha, mas enquanto eles também estão dentro da igreja e tem alguém cantando e tem alguém falando, eles vão assimilando e eles vão guardando, sabe? Ah, entendi. Então, ela não teve medo por isso. Ah, então foi isso que aconteceu. Então... E muitas vezes estão guardando muito mais que muitos adultos. Porque ele tem essa pureza. Sim. E não tem travas emocionais isso e de vivências que às vezes a gente tem e julga, mas isso eu não concordo. Eles assimilam muito mais fácil, né? E a preocupação deles não existe. Assim, exato. Às vezes a gente entra na igreja com a nossa mente tão preocupada, tão cheia de coisas para resolver, de afazeres, e a gente tá ali para receber e acaba não recebendo, porque a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora. Eles não, eles entram ali com a mente, com o coraçãozinho deles livres para receber o que for, sabe? Da parte de Deus e da parte de ensinos de pessoas, porque eles estão com a cabeça livres. E assim, como Deus fala na palavra, nós temos que ser como eles. Não nos preocuparmos. É a nossa mente estar livre, o nosso coração estar livre realmente de preocupações, de medo. Uma pureza realmente de criança, de você entender que Deus... Exatamente. Vamos preocupar com o quê? Eu tenho um pai que cuida de mim. Por que eu vou ter medo no dia de amanhã? Não precisa. Eu sei que alguém está cuidando de mim. Eu sei que alguém se importa comigo. E dali eu comecei a cantar em outras igrejas. Os convites surgiram assim: você pode ir na minha igreja? Ah, dona Rosemary, você pode levar ela para cantar? Minha mãe, tá, posso, que dia? E ali começou até uma agenda, né? E com 8 anos eu comecei a cantar em igrejas perto. Daqui a pouco começaram algumas igrejas. Eu me lembro que na minha época a gente comprava aquelas fitas, não era cassete não, era fita pequenininha. Quem tá ouvindo a gente dessa geração não sabe o que é isso, mas era uma fita que você tinha que voltar. Quando embolava, você botava a caneta no meio, né? E ia voltando. E eu ensaiava já hinos de Aline Barros. Eu me lembro de uma canção da Aline Barros que, nossa, ficou marcada na minha vida. E toda vez que eu tô com ela e vou cantar, eu não lembro. Hoje eu lembrei. E aí eu cantava, ensaiei muito essa canção. Cassiane, já eram mulheres que já estavam impactando vidas. E elas chegaram na minha vida também impactando. E as pessoas... E era engraçado que eu já cantava música de adulto. Olha. E eram realmente hinos que tocavam a minha vida no profundo, sabe? Eu sentia uma paz, eu não sabia, tinha letras que eu nem sabia o que estava dizendo. E ali eu comecei a viajar e a cantar, e foram tempos onde nós vivemos assim muitas experiências com Deus, de desafios, de fé. Tinha dias que a gente não sabia o que teria para comer no dia seguinte. Quando chovia, por exemplo, meu pai trabalhava por conta própria, então se chovia o trabalho caía porque ele era pedreiro, então não vai poder vir trabalhar. Então às vezes semanas sem receber, e a gente morava de favor atrás de uma igreja e numa casa muito, muito humilde. E eu me lembro que quando eu comecei a falar que um dia eu teria um CD, porque aí começou a nascer no meu coração que eu teria um CD, né? Você compunha? Já tinha vontade? Não, eu tinha vontade, mas ainda só cantava música de outras pessoas. E as pessoas riam e diziam assim: você vai ter um CD? Sabe? E eu me lembro de ouvir conversas de vizinhos com a minha mãe dizendo assim: não fala isso, dona Rosemary, não fala isso pra sua filha, vocês moram aqui nesse buraco. Quem é que vai ver alimentar vocês? Não alimenta isso. Pra que dizer pra essa menina que vocês moram aqui nessa favela e alguém... Quem disse pra vocês que vocês vão sair daqui pra cantar pro mundo? E a gente ouvia aquelas conversas dentro do meu coração.
queria nascer, sabe, uma tristeza, e minha mãe dizia assim, não, ei, quem prometeu foi o Senhor. Então, eu me lembro de ter um exemplo de fé muito grande na minha casa, sabe, da minha mãe, do meu pai, da gente sentar na porta de casa, naquele chão vermelho, assim, e começar a chorar e dizer assim, não, Deus proverá. E no dia seguinte, ter alguém batendo na nossa porta com bolsas de compras, e dizer assim, Deus mandou vir aqui trazer para vocês. Olha. E da gente falar assim, meu Deus, como pode? Como que realmente Deus cuida? Sim. Como Deus toca, como Deus fala, como Deus provê. Sempre. Na nossa vida, sabe? De uma maneira linda. E é o mesmo Deus que operava no passado, Ele continua operando hoje, vai continuar operando porque Ele é Deus. Eu me lembro de brinquedos que às vezes eu dizia assim, não tem mais nada aqui de novo para brincar, e de chegar bolsas de doações de brinquedos. Então eu vivi muito assim essa provisão de Deus. Fé. Sair de madrugada para louvar o Senhor nos programas de TV, que tem até hoje nos programas da madrugada, de lugares que às vezes não davam muitas oportunidades para cantores, mas que abriram exceção pra gente que nem tinha CD. Olha. Sabe? E eu chegava naqueles programas da madrugada e alguém dizia, vi sua filha cantando no programa da madrugada. Então Deus foi abrindo as portas, sabe? Os milagres foram acontecendo e foi muito lindo. Essa é a importância, acho, da gente colocar a nossa fé em prática e saber que a fé, né, ela se fortalece nessa constância. Não nos momentos só que a gente precisa, mas a gente permanecer firme e inconstante, né? Verdade. Às vezes a gente não tem exemplos dentro da nossa própria família ou pais que motivem, mas a gente tem uma Bíblia que tem tantos exemplos de vitória ali, que não são histórias de conto de fadas, são histórias reais. Verdade. Né? Temos tantas promessas ali, então a gente deve se apegar a isso. Verdade. E a gente nunca é decepcionado. Nunca. Pode levar um tempinho mais, um tempinho menos para um tempo para outro, mas a gente nunca será decepcionada. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele tem para nós é perfeito. Tá cheio de boas novas. O que falta é realmente nós pararmos e desligarmos as notícias e abrirmos a palavra, que está cheia de notícias maravilhosas do céu. E quando a gente começa a ler, a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão poderosa, que ela vai nos enchendo de uma força. É tão sobrenatural quando nós começamos a mergulhar, que você começa a imaginar já o que você vai viver. E é impressionante quando você fica Eu tenho essa sensação. O povo fala que eu corto as pessoas, que me vem na cabeça, eu tenho que falar. Eu já vi que tem gente que fala, você corta muitos convidados. Desculpa, gente, é mais forte do que eu, porque é uma troca aqui. Sim, é verdade. Você falou isso de mergulhar, eu me sinto assim quando eu tô lendo a Bíblia, quando eu tô naquele meu momento de devocional. Parece que eu tô mergulhando. Eu tenho essa sensação que eu tô nadando lá dentro, assim, por onde vai? Eu quero ir mais fundo, mais fundo. E vai enchendo o nosso coração. Ai, como é bom! E aí no meio a gente chora, a gente glorifica, a gente entende, fala, é verdade. Olha, isso é verdade, é assim mesmo. É muito bom. Se as pessoas entendessem como é maravilhoso, e às vezes as pessoas reclamam tanto, murmuram tanto, e eu tô fraco. Mas por que você tá fraco? Na maioria das vezes, quando as pessoas estão fracas, é porque elas estão se alimentando de coisas vazias. É igual, eu imagino assim, uma vida me vê que agora um exemplo. Você viver uma vida onde você abre saquinhos de biscoito de vento, e uma vida onde você se alimenta as refeições por dia perfeitamente. Você senta à mesa e você se alimenta. Então aquela pessoa está sempre forte, ela está sempre bem, ela está sempre com as taxas dela em dia, está sempre saudável, está sempre disposta, porque ela senta e se alimenta da maneira saudável. Mas a outra que está sempre comendo dos saquinhos de biscoito de vento, que está sempre comendo as besteiras, né, que a gente chama assim, então sempre, não, tô com dor de cabeça, eu tô cansada. E é assim espiritualmente. Se a gente só se alimenta de coisas fracas, de besteiras, vazias, e que não tem como, você vai viver cansado espiritualmente, qualquer coisa que vem, qualquer problema, você já tá assim, tô desanimado. Você já acorda desanimado, porque você tá precisando de alimento, né? Sim. E às vezes o que eu falo, se a gente ainda não viu nenhum fruto na nossa vida, você falou sobre alimento, que a gente busque inspiração nos frutos de fé de outras pessoas, que são frutos
que passaram também pelo seu momento ali de semeadura, para ele poder aparecer. Então, eles estão ali também para nos fortalecer, para nos alimentar, para alimentar a nossa fé. É verdade. Né? Então, às vezes a gente se alimenta de uma pessoa que está falando mal a nosso respeito, que está nos colocando para baixo, nos desmotivando, mas vamos focar para o que é bom, para os bons frutos das outras pessoas, porque assim a gente vai enxergar, nem que sejam os pequenos frutos que a gente já está dando, porque todos nós temos essa possibilidade, essa capacidade, né? Com certeza. Deus tem nos chamado, cada um de nós aqui, sabe? Para vivermos coisas novas e realmente darmos frutos. Imagine se você focasse no que os vizinhos, no que as pessoas estavam falando, tinha né? Ficado lá e estacionado tudo que Deus tinha para minha vida. Sim, sim. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou, assim, até hoje, na sua caminhada? Olha, eu vivi grandes momentos desafiadores. Eu digo grandes porque realmente eles tentaram me parar. Eles se levantaram como gigantes, sabe, diante de mim. Mas eu agradeço muito a Deus que esteve comigo e que segurou na minha mão e disse: não, filha, você não vai parar não, você vai continuar porque eu sou contigo. Eu me lembro, um dos momentos foi lá no início, quando não acontecia. Às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim. E eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, entenda que tudo que Deus tem para nós é perfeito, o tempo dele é perfeito. Deus, ele nos prepara para coisas lindas e não dá para ele entregar nas nossas mãos vitórias que nós ainda não estamos prontos para receber. Então entenda que se está demorando aparentemente para você, Deus está te preparando. Não fique ansioso, porque vai chegar no tempo certo, vai ser perfeito, do jeito perfeito que Deus tem para você. Então eu me lembro de, nesses momentos, de pensar assim: eu não quero mais, tô cansada, é muita humilhação, é muita tristeza. A gente chega para cantar e não dá oportunidade, e pessoas que diziam: não, eu vou gravar você, e depois, não vou gravar mais não, sabe? Foram muitos momentos que, nesse início, que eu disse assim: eu tô muito cansada, é muito triste, e realmente todo o início é desafiador, é difícil. Sim. Então eu pensava em parar por várias vezes, eu pensei em desistir. Você se questionava se isso era o caminho, se Sim. não era, se você estava enxergando errado? Sim. Porque às vezes a pessoa se questiona, fala: pô, será que Deus está me preparando, ou será que o caminho não é esse e eu estou entendendo errado? Né? Muitas vezes. O que me fortalecia para continuar era realmente os sinais que Deus nos dava, porque Deus nos dá sinais. Eram as palavras que vinham da palavra quando a gente abria, né, para ler, como também direcionava, né, de pessoas que vinham: não para, porque Deus está vendo, é isso mesmo, você está no caminho certo. Então Deus sempre envia mensageiros que realmente vêm de Deus para nossa vida. E depois de alguns anos, depois de acho que 5 ou 6 anos de muita humilhação, mas eram muitas dores, nós encontramos, o Senhor abriu a porta da MK Music, que é onde eu estou até hoje, a minha gravadora. Nós lançamos o primeiro CD, e ali, depois desse momento, eu vivi o grande desafio da minha vida até hoje, acho que um dos maiores, que foi quando a minha mãe descobriu que estava doente. Então foi assim, foi um misto de emoções. Um milagre muito grande. Nossa, você acabou de gravar um CD, e as pessoas dizem assim: meu Deus, como pode? Na época, gravar um CD era algo assim, há 20 anos atrás, conseguiu, e tá tocando na rádio. Olha, e tá na televisão. E eu lembro que meu pai me ouvia todo dia, era a mesma música. E ele dizia assim: olha, tá tocando. Vem, corre pra ouvir. Eu assim: pai, a gente já sabe que tá tocando. Aí tocava e ele: vem, tá tocando de novo, Bruna, vem ouvir. Aí eu mandava os vizinhos ligar o rádio. Então, foi um momento de festa, de muita alegria. Sim. E as agendas, e viagens, e aquela alegria. Isso foi em abril. E no mesmo ano, em novembro, a minha mãe descobriu um tumor no cérebro. E eu não tinha ideia do que era isso. Na minha cabeça era uma doença que, tudo bem, vai ficar tudo bem. E ela internou em janeiro. Afinal do ano ela passou em casa e internou, e eu me lembro de todo mundo estar muito tenso, e eu não estava entendendo, e que é isso? E ela fez a cirurgia, e logo após a cirurgia o Senhor a levou.
Ali, eu vivi a maior experiência da minha vida. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e com o primeiro CD lançado.